A paz do Senhor, amados pastores do grupo CGADBPB. Quero agradecer a Deus, primeiramente, de estar aqui para conversar com vocês, para falar sobre esse importante assunto que é a importância da família no ministério do pastor. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso amigo e pastor Everaldo, por ter nos convidado para nos trazer uma parte, dessa palavra para vocês, desse assunto muito importante. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que vocês, pastores, entendam muito bem o que nós vamos falar. Eu sei que eu tenho que aprender muito com vocês, mas não olhem para a minha idade, não é? Sou novo, estou começando agora o meu ministério, mas prestem muita atenção no que nós vamos falar, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, como vocês sabem, não volta vazia, não volta mesmo. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Vocês viram, pastor, o problema da pandemia. Tivemos muitos problemas de casamento na pandemia, não é? Muitos problemas foram expostos, não é? E disseram assim, não é por causa da pandemia, não foi por causa da doença, não. Esse problema já existia. Só que a pandemia veio para quê? Para revelar o que estava acontecendo dentro do casamento, dentro da família. Então, falar sobre pastor, falar sobre a importância da família e do ministério do pastor, do líder, para esse tempo que nós estamos vivendo, é muito pertinente. Então, o que eu quero começar falando sobre vocês é o que a Bíblia começa falando sobre família, Gênesis capítulo 3. E no Velho Testamento, a Bíblia também termina o Velho Testamento falando sobre família. Olha o que diz aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu sei também, pastores, que vocês já perceberam que o ministério de Jesus, publicamente, começa onde? Num casamento. Evangelho de João, capítulo 2. Aonde ali começa uma construção, começa um projeto de vida familiar. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, tem uma que me chama muita atenção, e eu tenho certeza que é uma das parábolas mais bonitas que Jesus fala, que conta, que tem tudo a ver com família. E o que é? A parábola do pai do filho pródigo. E é uma família ali que está passando por uma crise muito grande. Até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele dedica um espaço nas suas cartas, e é um espaço muito significativo, de tratar sobre família. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. Até também o apóstolo Pedro, também, não é, dentro das suas cartas, ele dá importância a falar sobre família. 1 Pedro capítulo 3. E o que isso significa? Significa que a família está no coração de Deus. Entenda bem, pastores e líderes. A família está no coração de Deus. Não é o ministério de você assim, eu ser pastor, eu ser evangelista, eu ser presbítero, diácono, sabe? Não é isso que está no coração de Deus. Primeiramente, o que está no coração de Deus é a família. E o maior ministério de um homem é a sua família. Teve um escritor chamado Basto de Avila, no seu livro de tradução à sociologia, ele disse o seguinte, isso me chama muita atenção. A família é uma unidade grupal na qual se desenvolve 3 tipos de relações pessoais. A primeira é a aliança, que tem tudo a ver com o cônjuge. A segunda, filiação, que tem tudo a ver com filhos e pais. E a terceira, o sanguíneo, que tem tudo a ver com irmãos. Teve um escritor também que disse que a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos, em todas as culturas. Você sabia também, pastores, que os judeus, eles sempre levaram a sério essa questão de família? Porque eles sabiam que a família era o agente integrador de grupo, que era o estabilizador emocional e corretivo psicológico? Eis aí a razão, pastores, que eles preservavam muito a família, os judeus.
Por quê? Porque ele sabia que fazendo isso também ia preservar a pureza da sua família, do seu povo e da sua nação. Entenda uma coisa, pastores: a família é a economia sociocomportamental ideal. Não existe, não existe outra coisa que se compare com a família. Ou seja, tudo começa dentro da família. É a família que também, sabe, que ensina você a ter um relacionamento interpessoal. A família. O que muitas pessoas não têm levado a sério é essa questão da família. Não tem. Muitos pastores não têm levado a sério a questão da família. Muitos líderes também. O que eles estão fazendo? Dando prioridade ao seu ministério pastoral. Entenda uma coisa, pastores. Entenda muito isso. Tudo começa a partir da família. Tudo. Entenda uma coisa. Primeiro, na nossa vida, não é o nosso ministério. Primeiro, nossa vida é Deus. Segundo, a família. Terceiro, a igreja. Nós, como pastores, sabemos que a nossa vida não é no campo missionário que nós estamos ali fazendo a obra do Senhor, mas vem em terceiro lugar. Primeiro vem Deus, segundo família, terceiro, a igreja. Então, nós temos que saber disso. Entenda, a função da família cristã é desenvolver as virtudes do homem na sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. Então, o que eu quero, a partir de agora, é refletir um pouco com vocês, pastores, sobre a família do pastor e a família do líder. Quero que vocês entendam que para ser uma família extraordinária, para ser uma família feliz ao tempo todo e uma família sem problema, é um fardo difícil de suportar. Eu quero realmente, sabe, repetir isso para vocês. Quero que vocês entendam que para ter uma família extraordinária, uma família feliz o tempo todo, uma família sem problema, é um fardo difícil de suportar. E tem dois destinos previsíveis. Dois: a frustração e a desilusão. Existem esses dois problemas. Por quê? Porque isso vai ocasionar, sabe, um abismo entre o discurso e a prática. Ou então a hipocrisia e a questão da espiritualidade, que esconde o problema ou faz a pessoa ficar o quê? Disfarçando. Então, nós não podemos espiritualizar tudo, pastores. Não podemos fazer tudo isso. Nós temos que saber que se a nossa família não estiver bem, o nosso ministério não vai estar bem. Entendeu? Eu sei, pastores. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sei. Ah, você é novo. Sim, estou novo no ministério. Mas o meu pai não. Eu sou filho de pastores. Eu sou filho de pastor. Eu sei o que eu estou dizendo. E sei também, pastor, que é muito difícil você expor os seus erros, as suas fraquezas. Eu sei como é difícil você compartilhar o seu problema com alguém. Eu sei. Muitas vezes os pastores passam a ficar mais doentes e ao mesmo tempo mais escondidos, sabe? Por quê? Porque não tem com quem conversar. Eu, particularmente, eu tenho o meu psicólogo. E tem muitas pessoas que pensam que psicólogo é para a pessoa que está, vamos dizer assim, entre aspas, doido. Não. Tem coisas que eu preciso desabafar, tem coisas que eu preciso falar. Então eu tenho. E o meu psicólogo é o presbítero Marcos Sueldo, aí do Tempo Central de João Pessoa. É um homem de Deus, sabe separar as coisas bem direitinho. Eu tenho um psicólogo e tem me ajudado muito. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha, eu tenho visto muitos pastores, que ele tem, vamos dizer assim, tem dois lados, né? O primeiro lado desse pastor é o seu ministério, bem conhecido publicamente, bem sucedido, todo mundo gosta de ouvir, não é? Enche as igrejas quando vai pregar, mas tem o outro lado, a família. Uma família destruturada, uma família que é de fachada, uma família que está morta, uma família que não tem união. Agora me diga uma coisa, o que adianta? O que adianta?
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Um líder ou um pastor com uma família arruinada nunca poderá exercer o cargo com segurança que a função exige. Não tem como. Não tem como você estar bem ministerialmente e o seu principal ministério, que é a sua família, está destruído. Não tem como. Não tem como. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Entenda uma coisa, olha. Uma família arruinada, a pessoa dá para ser médico, dá para ser engenheiro, dá para ser empresário, dá para ser político, dá até para ser professor universitário, dá. Agora, para ser pastor, não dá. Não dá para ser pastor com uma família destruída. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. A família do líder, a família do pastor é um farol, pessoal. E esse farol, você sabe, não se esconde. Se tiver com problemas, vai aparecer, as pessoas vão perguntar, as pessoas vão dizer, vocês estão vendo o que está acontecendo com a família do pastor? Vocês estão vendo o que está acontecendo isso? Vocês estão vendo o que está acontecendo aquilo? Então, assim, lembre-se disso. Agora, quando a família do pastor, ela brilha, olha, não é o ministério, é a família. Quando a família do pastor brilha, as pessoas se aproximam, sabe? Mais famílias querem aparecer mais com a família do pastor. Por quê? Não é porque ele prega bem. Não é porque, sabe, tem um nome que todo mundo conhece. Não. É a família que está indo bem. A família. O pastor London Júnior, ele vai dizer o seguinte: o ministério é moldado e amadurecido quando a família, o lar, o casamento são vistos como um relacionamento mais permanente e mais autêntico de um pastor e de um líder espiritual. Você está entendendo isso? Jesus um dia perguntou aos seus discípulos: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Mateus. Aí eu queria fazer um paralelo, uma pergunta a você, paralelo a isso. O que adianta pastores e líderes, esposa de pastores, o que adianta vocês serem um líder, um pastor, uma mulher de pastor abençoado, conhecido pelo mundo inteiro, mas perder a sua família? O que adianta eu, Ronaldo, ganhar o mundo inteiro, ser conhecido, mas perder a minha esposa, perder a minha filha, perder a minha família? Que adianta? Nós temos que entender que o único patrimônio mais importante é a família. Eu posso ter carro, posso ter dinheiro, posso ter apartamento, posso ter terreno, posso ter o que for, mas isso eu não vou levar para o céu. Mas a minha família, sim. Então, o maior patrimônio que você tem, pastor, não é o seu ministério. É a sua família. E a maioria das vezes, as crises de líderes cristãos, de pastores, envolve a sua família. Envolve a sua família. Um escritor chamado James, ele escreveu um livro chamado Pastores em Perigo. Olha o que ele afirmou, que 50% dos pastores têm problema na família. 50%. Deixa eu falar uma coisa para você, pastores. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo Instituto do Crescimento da Igreja, do seminário Fuller, da Califórnia, ele vai revelar dados importantes, muito importantes, que vai ser bom eu e você saber disso. Olha só como é alarmante isso. 80% dos pastores crê que o exercício do ministério tem o quê? Pobrecido a sua vida familiar. 80%, pastores. Olha como é assustador. Olha como é, e isso também vai acarretar no casamento. Outra coisa, 70% dos pastores, diz essa pesquisa, que a autoestima do pastor está mais baixa hoje do que quando entrou para o ministério. A pesquisa também ainda vai dizer que a metade dos pastores não acham que são mais líderes, não inspiram mais ser pastores, mas está ali no ministério por profissão. Muitos pastores estão dizendo, rapaz, se não fosse por causa disso, por causa dos benefícios, por causa disso, nem pastor eu queria ser mais. É o que a pesquisa está dizendo. 37% dos pastores confessaram que já tiveram envolvimento em uma aventura sexual ilícita
com algum membro da igreja. Nessa pesquisa também vai dizer que 40% dos pastores pensavam seriamente em desistir do seu ministério. Amigos pastores, amigos líderes, essa realidade nos assusta, essa realidade nos preocupa. E aí eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é possível exercer o ministério com eficiência sem adoecer a família? Outra pergunta, é possível exercer a liderança de resultado expressivo sem enfraquecer o nosso casamento? Como não permitir que haja rivalidade entre o nosso casamento e o ministério? Quando a família do líder, do pastor, está precisando de cura? Quando? E aí eu quero passar para você. Porque eu sei que existem vários motivos, vários sinais que mostram que a família do pastor está precisando de cura. Mas eu quero deixar só um sinal para você. E esse sinal é que quando o líder ou o pastor não consegue, dentro da sua casa, os mesmos resultados alcançados no exercício do ministério fora de casa. Se você está pregando lá, as pessoas estão se alegrando com a sua pregação, as pessoas estão, recebendo a sua pregação, mas quando chega em casa você não tem esse sucesso dentro da sua casa, é um sinal que o seu casamento precisa de cura, pastor. Porque o seu ministério tem que começar dentro de casa. As suas famílias têm que olhar para você dentro de casa e dizer, graças a Deus que o meu pai vive o que prega dentro de casa. Minha pergunta é, você vive o que você prega dentro de casa? Eu quero passar para vocês 2 exemplos de 2 homens que foram grandes líderes, mas falharam na criação dos seus filhos dentro da família. Eli e Samuel. É importante notar que Eli e Samuel tinham uma relação de mentor e estudante. Logo, a principal fraqueza de Eli também tornaria a principal fraqueza de Samuel, o mentorado. Então, primeiro vamos ver a dimensão do ministério de Samuel. Preste muita atenção, pastores, líderes. Olha só. Samuel suscitou uma grande reforma ministerial, renovando a aliança, trazendo o povo de volta à adoração a Deus. Atacado pelos filisteus, ele teve uma tamanha vitória em Ebenezer, que os filisteus jamais investiram novamente em atacar Israel enquanto Samuel era juiz. Samuel organizou também uma escola de profeta, julgou Israel toda a vida. Ele preparou o caminho da monarquia e a introduziu. Ungiu Saul, e quando Saul foi rejeitado, também ungiu Davi. Samuel é o único e maior dos juízes e o primeiro da linhagem de profeta hebreus, posteriormente a Moisés. Porém, e esse é o problema, irmão, o porém. Olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Quando envelheceu, Samuel nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Seu filho era mais velho, chamava-se Joel. O segundo, Abias. E eram líderes em aonde? Em Betseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Está vendo uma coisa, pessoal? Olha só. Quem era Samuel? Um homem de Deus. Quem era Samuel? Um profeta. Quem era Samuel? Um juiz. Quem era Samuel? Um empreendedor ministerial. No entanto, aqui o texto vai nos dizer que os filhos deles se inclinaram para a avareza, aceitaram o suborno. Vocês estão entendendo isso? Por isso que todas as autoridades de Israel se reuniu com Samuel em Ramá e disseram assim, tu já está idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos, Samuel. Escolhe agora um rei para a gente. Escolhe um rei. Sabe o que os anciãos aqui estavam falando para Samuel? Sabe o que eles estavam dizendo, os anciãos aqui? Eles estavam dizendo assim, nós acreditamos em você, Samuel. Você é um homem íntegro. Você é um homem sério. Você é um homem de Deus, Samuel. Mas os seus filhos não servem. Mas os seus filhos não têm nada a ver com isso. Os seus filhos são pervertidos. Olha só isso. E Eli?
E Eli, que era o mentor de Samuel, também não foi bem na criação dos seus filhos em família. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vai dizer: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eu sei que vocês sabem o que significa filho de Belial, mas deixa eu dizer o que significa. Inútil, sem valor, desobediente. Se prestar atenção que essas duas famílias estavam ruins, a palavra de Deus, se você for ler lá, ele vai falar para Eli, vai falar para os filhos de Eli, 1 Samuel 2, versículo 29 até o 34, vai dizer lá que os filhos de Samuel, de Eli, não iam servir mais, que ia acabar com a família de Eli, que os filhos de Eli iam morrer. Olha, pense como foi. Pense como foi. Entendam isso. Agora, entenda uma coisa, os filhos de Samuel eram juízes, apesar de corruptos. Isso que é o problema. Os filhos de Eli eram sacerdotes, apesar de corruptos e imorais. Mas eles estavam onde? No ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os pastores não educam seus filhos, não disciplinam seus filhos, mas querem que os seus filhos sejam sigam o mesmo caminho. Olha, eu sou filho de pastor, como eu já falei, e alguns filhos de pastor já vieram falar comigo, já vieram conversar comigo. Alguns já disseram assim: o meu pai quer que eu seja pastor, o meu pai quer que eu seja me envolva na obra, mas eu não quero isso. Mas eu tenho medo de falar com ele para não deixar ele triste, com raiva. Vocês estão me entendendo isso? Então, pastores, vocês têm que conversar com seus filhos, vocês têm que perguntar o que eles querem, sabe, no futuro deles. Sim, vocês têm que conversar com eles. Vocês têm que conversar com eles. Você está entendendo? Então, preste muita atenção. Preste muita atenção, pastores, que nós não podemos ser semelhante a Eli e Samuel em relação às suas famílias. Sabe? Duas coisas aqui que é para a gente refletir. A primeira coisa é a ausência paterna e a segunda coisa, superproteção. Você percebe isso aqui nitidamente, principalmente na vida de Samuel. Samuel era um homem muito ocupado, Samuel tinha uma demanda ministerial gigantesca. Samuel estava envolvido, sabe, com tudo em relação ao ministerial. Talvez não tinha, né, a ausência paterna com os filhos, e isso comprometeu a construção do caráter dos seus filhos. Quem tem que ensinar os seus filhos não tem que começar em casa, não é na igreja, tem que começar em casa. Em casa, muitos filhos recebem muito, sabe o quê? Superproteção. Samuel e Eli, em vez de corrigir, em vez de disciplinar, o que eles fizeram? Promoveram os seus filhos. Promoveram. Os filhos de Eli eram sacerdotes e os filhos de Samuel eram juízes. A ausência paterna. Deixa eu falar uma coisa para você, pastores, líderes. O tempo é a medida do amor. Eu não posso dizer que eu amo meus filhos, eu não posso dizer que eu amo a minha esposa, se eu não tenho tempo para investir neles. Se eu não saio com eles para passear, não saio com eles para viajar, não saio para jantar, para almoçar, tomar um café, eu não sento na mesa. Olha, filhos de pastor já chegaram para mim dizendo assim: pastor, sabe por que eu não quero ser pastor igual meu pai? Porque ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para minha mãe. Teve uma vez, viu, pastor Ronaldo, que eu estava em casa, a gente estava com o carro todo preparado para viajar, tudo. De repente ele recebe uma ligação simples que podia resolver quando a gente chegasse em viagem. Ele desmanchou tudo. Esse pastor está botando em primeiro lugar o quem? A igreja. Mas não é. Tem que ser a família. Coisas importantes, claro que a gente tem que resolver logo, mas coisas que não são importantes, deixa para quando chegar. Sempre separe um tempo, pastor, líder, para estar com a sua família. Lembre-se, se você não estiver bem com a sua família, o seu ministério, você vai, o ministério vai muito bem. Não, é fachada. É fachada, pastores. Vocês estão escondendo. Estão escondendo, porque tem que começar em casa, amados pastores. Tem que começar em casa. Se minha família vai bem, o meu ministério vai bem também. Você está entendendo isso? Então, fica duas lições para nós aqui. Duas. A sua demanda ministerial não pode comprometer a sua paternidade em casa e nem o seu ministério de marido.
De marido, leva a sua esposa para passear. Leva a sua esposa para se cuidar. Vá passear só você e sua esposa. Quantas esposas já procurou a minha esposa para conversar? Esposa de pastores, eu vou repetir. Muitas esposas de pastores estão frustradas. Por quê? Por quê? Porque não tem tempo para ela. Não tem tempo para ela. Lembre-se de uma coisa. Eu já falei aqui. O seu patrimônio principal é a sua família. É a sua família. Eu quero aqui dizer para vocês aqui, pastores, que assim, você é o líder da casa. Você é o profeta da casa. Você é o sacerdote da casa, para depois ser de fora. Você tem que proteger a sua família. Você tem que, como sacerdote, levar a sua família para mais junto de Deus. E como profeta, denunciar o pecado da sua família. Não é sair por aí dizendo para um e para outro. Não, é dentro de casa. Você errou e corrigir. Agora, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Nós temos que olhar mais para a Bíblia. Nós temos que olhar para os bastidores da família desses dois homens. Nós temos que aprender. Eu estava lendo esses dias que diz assim: o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Vamos ser sábios. Lembra de Davi? Davi foi o maior rei de Israel, mas e a sua família? E a sua família? Lembre-se, pastores, que determina o sucesso de uma família. Sabe, o que determina o sucesso de uma família não é o seu ministério. O que vai determinar o sucesso da sua família é como você está lidando como líder de sua casa, como marido, como pai. É isso que vai determinar, como cabeça da casa. Você está entendendo isso, pastores? Olha, entenda bem uma coisa, pastores e líderes. Nós sabemos que muitas denominações gastam, como a nossa também, muito dinheiro comprando revista de escola dominical. E isso é bom. Isso é bom. Mas nós temos que investir também, sabe o quê? Falar mais de família na escola dominical. Sabe? Juntar os pais e os filhos para conversar. Ensinar como tratar os filhos. Ensinar os filhos como tratar os pais, como família. Encontro de jovens, isso é ótimo, isso é bom. Mas por que durante o encontro de jovens não tem um momento entre filhos e os pais? Aprenderem junto. Imagine comigo, um visitante chegar na igreja e quando olhar, ele diz assim: mas rapaz, olha como está o pai, como está o filho, olha como eles se amam. Isso é um verdadeiro cristianismo. E no mundo que estamos vivendo hoje, nós temos que proteger a família. Pastor, a sua família é o seu ministério principal. Ame a sua família acima de tudo. Claro, Deus em primeiro lugar, mas ame a sua família. Ame, porque uma família destruída é um ministério destruído. Entendeu? Tem pastores que só aguentam a esposa por causa do seu ministério pastoral, porque se não fosse já tinha ido embora. Não, não. Não, nós temos que amar a nossa esposa como Paulo manda. Paulo diz assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí, não, mas a minha esposa não quer ser submisso. Você tem amado ela? Porque ela vai ser submissa a você conforme a proporção que você a ama. É bíblico isso. Então, nós temos que viver a Bíblia por completo, pastores. Amém? E eu quero orar por vocês. Eu quero, com muito amor, com muito temor, com muito tremor, eu quero orar pela sua família, pastor. Eu quero orar pela sua casa, pastor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nesse momento. Mas nesse momento, Pai, eu quero, Pai, em nome do teu Filho amado, Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, guardar cada família de pastores aqui. Que o Senhor possa, meu Pai, estender tuas mãos sobre eles. Que as suas famílias sejam, Senhor amado, um farol que vai, Senhor amado, ajudar muitas famílias. Deus abençoa cada ministério de pastores e líderes que estão aqui, Senhor. E aqueles que vão ouvir, aqueles que vão assistir. Oh, Senhor amado, que o Senhor possa trazer paz, alegria, prosperidade e amor para cada casa, dentro das casas dos líderes e pastores. Dê saúde aos pastores, espiritual e também saúde material, Senhor. Estenda tuas mãos sobre eles, que eles possam, sim, Senhor, ganhar alma para os seus reinos sem
perder a sua família. Meu Pai, que o Senhor possa curar casamento, que o Senhor possa renovar casamento, que o Senhor possa estruturar casamento de líderes e de pastores. Desde já, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.